Então, eu falava há pouco do reacionário, né? A gente situei um pouco historicamente e no final eu falava assim como o que é um reacionário, né? No nosso cenário de hoje, porque a ideia desse curso é oferecer alguns parâmetros filosóficos consistentes, sem blá blá blá, certo? Mas é claro que existe um contexto que a gente está vivendo já há algum tempo, que aliás é o que me fez fazer esse curso, né? Que é uma certa vulgarização, inclusive utilizada por pessoas extremamente ignorantes sobre o que vem a ser a tradição conservadora. Então eu falava que uma das características de um reacionário hoje em dia, né, no universo que a gente está vivendo, é dizer coisas como voltar à família brasileira dos anos 50. O que ele quer dizer com família brasileira dos anos 50? A família brasileira dos anos 50 nunca foi uma família plenamente feliz. Porque, aliás, não existe nenhuma família plenamente feliz. Porque, aliás, não existe seres humanos plenamente felizes. Então, essa ideia do born in the 50s, né, que você nasceu numa família nos anos 50, onde tudo era lindo, é claro que isso é muito importado da idade de ouro dos Estados Unidos, economicamente falando, mas quem fala esse tipo de frase é um idiota, né? É uma frase completamente dissociada de qualquer realidade histórica, né? Outra coisa é, por exemplo, frases do tipo, não, porque o Brasil é um país para Cristo, ou Deus acima de todos. Essas são frases tipicamente reacionárias, né? Como a gente vai ver, inclusive, é característico da tradição conservadora britânica, que é a verdadeira tradição conservadora sólida, né? Entender que as culturas têm religiões diferentes, né? E que você tentar convencer um determinado grupo sair da sua tradição religiosa para outra não tem nada a ver com a tradição conservadora. Ou achar que todo mundo deve viver de acordo com denominações cristãs evangélicas, isso é tudo reacionário. Não tem nada a ver com a tradição conservadora, né? Ou achar que as pessoas, por exemplo, achar que pessoas que são de orientação sexual que não heterossexual devem se curar é típico de reacionário. Não tem nada a ver com a tradição conservadora, porque a tradição conservadora ela leva a sério experiências do passado, ela valoriza experiências ancestrais, mas como a gente vai ver mais para frente, não vou dar spoiler, o lugar que ela olha para isso é um lugar bem diferente da ideia de que todo mundo deve pensar como cristão. Eu estou usando esse exemplo de cristão porque é o exemplo da religião majoritária no Brasil e tipicamente da peste reacionária que tomou conta do Brasil. O debate de guerra cultural, por exemplo, é um debate tipicamente em que você tem tendências reacionárias de um lado e tendências obsessivamente progressistas do outro, né? Usando o termo progressista aqui também de uma forma pouco precisa, porque a gente está falando aqui agora de clichês. Mas a intenção desse módulo especificamente é sair do senso comum, né? E o senso comum confunde alguém que tem uma expressão que a gente vai usar em algum momento aqui do curso, a partir do filósofo Michael Oakeshott, britânico do século XX, que tem uma sensibilidade conservadora ou um espírito conservador ou uma disposição conservadora, é diferente dessa posição reacionária, que é normalmente gente, inclusive, grossa. E aí vale a pena chamar atenção para uma coisa que, inclusive, dificulta bastante o que a gente pode chamar de um debate político conservador. Imagina se você tentasse levar um debate político conservador numa sala de aula em uma universidade, provavelmente apareceria algum aluno bastante ignorante nesse assunto,
que a maioria é absolutamente ignorante mesmo, não tem repertório nesse assunto, inclusive os próprios professores também não têm, né? Também não tem, né? Provavelmente ele ia voar no seu pescoço e tal, mas eu daria algumas características que a gente vai aprofundar ao longo do curso. Esse primeiro módulo é o módulo introdutório, que tem um objetivo muito claro: sair do senso comum, né? Sair do baixo repertório, sair dessa barulheira da polarização, né? Um conservador de tradição britânica que faz a experiência da crítica conservadora à modernização, ele tende a ser uma pessoa que não gosta de guerras culturais, não gosta desse acirramento histérico que caracteriza as guerras culturais, né? E eu diria, uma forma que talvez pode ser útil para você identificar e diferenciar o que seria um conservador de uma posição reacionária normalmente o conservador não gosta de gente mal educada, né? Não gosta de gente mal educada. E com isso eu quero dizer, e vou usar uma metáfora que você vai me entender muito bem, não gosta de gente que mastiga de boca aberta. Não gosta de gente que não sabe comer com garfo e faca. Isso é uma metáfora, claro, né? Estou usando uma metáfora do mundo, digamos, do comportamento estético à mesa. Conservadores normalmente não gostam de gente que fala cuspindo na cara do outro, né? É claro que, evidentemente, que no debate político, mesmo quando o debate tem um nível um pouco mais elevado, com isso eu não estou querendo dizer que essa disposição conservadora, que eu não vou dizer para você o que é, quem conhece Michael Oakeshott, né? Sabe do que eu estou dizendo, mas eu não vou dizer agora, porque eu não quero dar spoiler. A gente vai seguir lentamente o nosso percurso, né? Quando a gente adentrar o percurso bibliográfico, de fato, e eu, como dizia no começo, esse curso ele tem uma bibliografia muito precisa, né? Porque justamente uma das intenções do curso é oferecer uma bibliografia, digamos assim, academicamente consistente para combater a ignorância e coisas como achar que você é conservador se você disser que gay tem que se curar, por exemplo, ou você achar que você é conservador se você jurar de pé junto que você é cristão, que você é evangélico, e você ficar cuspindo versículos da Bíblia na cara dos outros, né? Então, assim, um conservador, uma disposição conservadora, que é um conceito, mas a gente vai ver mais para frente qual é, uma disposição conservadora tende a ter uma atitude diante das coisas mais lenta, mais cuidadosa, né? Usar palavras e pensar de uma forma mais mediada. O que significa pensar de uma forma mais mediada? Pensar a partir de algumas referências. As bibliográficas são uma referência, mas mesmo quando você não está pensando a partir de referências bibliográficas, fazer mediações no seu pensamento. Então, é um pensamento que normalmente não funciona muito bem em assembleia política. Eu quero dizer assembleia de movimento estudantil, eu quero dizer. A atitude conservadora tende a não usar slogans, a não repetir frases de efeito. E nesse sentido, qualquer expressão que tenda a ser uma expressão grosseira é
tende a ser estranha ao pensamento conservador e à atitude conservadora. Uma ideia que é muito comum entre conservadores, de fato, e a posição conservadora, ela pode ser, eu dizer, por exemplo, um conservador erudito é quase uma redundância, porque normalmente, para você entender a posição conservadora, você precisa ser uma pessoa com razoável nível de erudição. Por isso que é muito difícil você ser conservador com 15 anos de idade. Talvez você tenha uma tendência, uma disposição, mas sê-lo de fato é muito mais difícil. É muito mais fácil você ser Foucaultiano, marxista, apesar que nem vai conhecer nada dos caras, mas como tem esse clichê hoje de se você é jovem, você é revolucionário, esse clichê vem desde o século XIX, na verdade. Os russos já sabiam, mas é muito difícil. Normalmente, um conservador tende a levar a sério o que sua avó fala para ele.